Fala galera, professor Paulo Brizola, mais uma vez, estou aqui com vocês, depois de uma semana aí de planejamento. E na aula de hoje eu irei resolver aí com vocês aí os exercícios que eu deixei para vocês fazerem nas últimas atividades, tá ok? Então vamos lá, né? Espero aí sinceramente que vocês entendam o conteúdo. E pessoal, um aviso muito importante, tá? Que é o envio das atividades. Então o que está acontecendo, né? Aqueles alunos aí que por alguma razão não têm mandado as atividades, a gente não sabe qual é, então eles vão ficar sem nota, tá? E aí quando retornar às aulas aí, então vai ter que entregar, né? De uma forma ou de outra você vai ter que entregar, seja online ou seja de forma física. Então o conselho que eu dou para vocês é ir mandando as atividades o quanto antes possível. E quando retornar às aulas você está tranquilo, você está sossegado, né? Você evita todo esse transtorno, tá ok? Então vamos lá, hoje é só correção na nossa aula, tá? Então aí você tem a oportunidade de ver, rever, ver de novo, quantas vezes você quiser, pausar os pontos que você não entendeu, tá? Para estar podendo fazer a correção dos exercícios. Então vamos lá, pessoal. Exercício número 1, tá? Ele diz assim: determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3 e B, 2 e 1. Então vamos marcar esses dados e aí vamos encontrar aí a equação da reta. Então o exercício 1, ele dá os pontos A, menos 1 e 3, beleza? Depois ele dá aqui o ponto B, 2 e 1, né? 2 e 1. Ele pede aí para você encontrar a equação da reta, certo? Então, ele quer a equação da reta, beleza? Então, bem tranquilo, bem sossegado, né? Então, para a gente achar a equação da reta, é assim, ó. A gente monta como se fosse um determinante, certo? A gente coloca assim, ó. X, Y, 1. Depois você vem para o ponto A, né? Menos 1, 3 e 1. Depois para o ponto B, 2, 1 e 1. E aí você resolve como se estivesse resolvendo um determinante normal. Como é que a gente resolve um determinante? A gente copia, né, a primeira e a segunda coluna. Então vai ficar assim, ó, x, y, menos 1, 3, 2, 1. E agora você resolve o determinante, né? Essa matéria aí do segundo ano, né? Então a gente começa pelas diagonais principais, né, que é as diagonais positivas, correto? Depois a gente vai para as diagonais secundárias. Então vai ficar assim, ó, x vezes 3 vezes 1 é x, beleza? Y vezes 1 vezes 2 mais 2y. Depois, 1 vezes menos 1 vezes 1 é menos 1. Beleza, então nós já fizemos a diagonal principal. Agora a gente vai para a secundária. Como que eu faço? Eu coloco um sinal de menos aqui, abro um parênteses e multiplico normal. Por que esse menos aqui? Porque eu tenho que lembrar que ela é diagonal secundária. E a diagonal secundária, ela é o quê? Ela é negativa. Então a gente não pode esquecer de trocar o sinal dela, certo? Por ela ser uma diagonal secundária. Então eu vou mudar a cor aqui, tá? Vou colocar um pretinho aqui. Então essa diagonal preta aqui, ela é que nós chamamos de diagonal secundária e ela é negativa, certo? Então vamos lá, calculando aí a diagonal secundária. 2 vezes 3 vezes 1 é 6, ok. 1 vezes 1 vezes x é x, ok. 1 vezes menos 1 vezes y é menos y. Tudo isso igual a zero, porque eu estou achando a equação da reta. O primeiro parênteses a gente não troca sinal, porque é diagonal principal, então eu só copio. Então vai ficar x
mais 2y menos 1. E aqui, pessoal, eu vou inverter o sinal de todo mundo. Quem é mais fica menos, quem é menos fica mais. Então vai ficar menos 6 menos x mais y igual a 0. Certo? Então vamos lá, continuando. Então vai ficar assim. Pessoal, aqui é 3, viu? Ó, x vezes 3 vezes 1, 3x. Eu coloquei só o x, deixa eu arrumar aqui. Pronto, então aqui é 3x. Okay. Esquecendo aqui do 3, né? Então vamos lá, agora vamos arrumar, né? Juntar x com x, y com y. A gente poder aí fazer a conta aí. Detalhe, tem que ter atenção, né? Ó, vamos conferir de novo. X vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Aqui tá ok, vamos para a próxima. 2 vezes 3 vezes 1 é 6, tá aqui. 1 vezes 1 vezes x tá aqui. 1 vezes, agora tá certinho, dá menos y. Então vamos lá, vamos juntar aí o que é semelhante, né? X com x, y com y. E quem não tem incógnita fica sozinho também. Então vai ficar assim, ó, 3x menos x, depois mais 2y, mais y, beleza? E aí vai ficar assim, menos 6, menos 1, menos 7. Tudo isso igual a 0, certo? Menos 1, menos 6, menos 7. 3x menos x, 2x. Depois, 2y mais y, certo? Isso é 3y. E o menos 7, né? Não tem ninguém semelhante a ele, igual a 0. Então tá aí. Essa aí é a equação geral da reta aí que ele pediu aí, beleza? Então essa aqui, resposta aí do exercício. 2x mais 3y menos 7 igual a 0. Então essa é a equação aí geral da reta, certo? Só avançando aí, vamos para o exercício número 2. Então exercício número 2, ok? Então exercício número 2, então vamos lá. Vamos ver o que ele diz aqui. A equação geral da reta que passa pela origem e pelo ponto menos 2 e menos 3 é... Então é o seguinte, pessoal. Sempre quando ele falar origem, ele está se referindo ao quê? A reta que passa pela origem do plano cartesiano. Então a gente tem aqui o plano cartesiano, aqui é x, e aqui é y. Então esta reta, ela vai passar por esse ponto que ele deu aí e vai passar pela origem. Quem é a origem? A origem é esse ponto aqui, ó, 0, 0, ó. Certo? Então a origem é o ponto 0, 0. 0 para x, 0 para y. Então o que a gente sabe, jovens? A gente sabe que a equação desta reta, ela passa pelo ponto menos 2, menos 3, tá? E pela origem. Vamos imaginar que o ponto menos 2, menos 3, ele vai estar aqui, né? Para a esquerda e para baixo. Então, sei lá, mais ou menos aqui, né? Menos 2, menos 3. Algo assim, né? Então a gente já tem aí os dois pontos que ele pediu, então resta para nós achar, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de A, certo? E esse ponto aqui de B. Então vai ficar assim, ó. Então o ponto A, 0, 0. E o ponto B, menos 2, menos 3. Beleza? Então aí eu posso aí, tranquilamente aí, fazer a equação da reta. Continuando ali, então vai ser a mesma coisa. A gente monta o determinante, então fica x, y1, depois 0, 0, 0, 0, 1, depois menos 2,
menos 3 e 1, né? E aí a gente faz normal, como nós fizemos lá no primeiro caso. A gente repete as duas colunas, então fica x, 0, menos 2, depois y, 0, menos 3. E aí a gente resolve normalmente, igual nós resolvemos a anterior, né? Então, primeiro as diagonais principais, depois as secundárias. Então, vamos lá. Ó, pessoal, x vezes 0 vezes 1 é 0. Não precisa de eu colocar, certo? O resultado é 0, não tem razão eu colocar 0 aqui. Y vezes 1 é y, y vezes menos 2, menos 2y. Então aqui, menos 2y, beleza? Aqui, 1 vezes 0 vezes menos 3 é 0, não precisa de eu colocar. Agora vamos para a secundária, a pretinha. Vamos ver aí o que acontece. Então a pretinha, né? É a diagonal perigosa, aquela que a gente tem que trocar os sinais, né? Então vamos lá. Menos 2 vezes 0 vezes 1 é 0, não precisa colocar. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3x. 1 vezes 0 vezes y é 0, não precisa colocar. Lembrando, tudo isso igual a 0, que eu estou buscando aí a equação da reta. Então vai ficar assim. Primeira diagonal a gente conserva, então só retira do parênteses. E aqui fica menos com menos, mais 3x igual a 0. Então só para arrumar aí, né, jovens? Só para arrumar a nossa equação, né? Aqui já está correto já, tá? Então só para arrumar, a resposta aí vai ficar 3x menos 2y igual a 0. Então essa aí, equação aí que ele pediu da reta. Beleza? Então esse aí foi o exercício número 2. Então vamos para o número 3. O exercício número 3. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o exercício 3? 1, 2, 3. Então vamos lá. Nossa, esse é grande, hein? Então ele diz assim, dados os pontos A, 2 e 1 e B, 3 e 2, determinar a equação geral da reta, em seguida esboce o seu gráfico no ponto cartesiano. Beleza, então aqui é bem tranquilão, né? Não tem muito segredo não, tá? Então vamos primeiro aí achar a equação, aí depois a gente faz o gráfico aí, esboça ele, beleza? Então deixa eu marcar os dados aqui. Então ele coloca aí, ponto A. Então ponto A é 2 e 1. Depois ele coloca ponto B. Ele dá o 3 e o 2. Então o primeiro passo aí, encontrar a equação da reta, beleza? Então o primeiro passo, equação da reta, beleza? Então vamos descobrir a equação da reta aí. Depois a gente acha aí os valores aí para o gráfico. Então vamos lá, a equação da reta é tranquilão, né? A gente coloca aqui, ó, o x, o y e o 1, depois 2, 1, 1, depois 3, 2 e 1. E aí faz o cálculo aí desse determinante, né? Então a mesma coisa, repete-se a primeira e a segunda coluna. Então, x, y, 2, 1, 3 e 2. E aí faz o cálculo, né? Então vamos lá. Primeira diagonal principal.
e depois a secundária. Primeiro a vermelhinha, então vai ficar assim. X vezes 1 vezes 1 é x. Depois, y vezes 1 vezes 3 mais 3y. Depois, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora vamos para a próxima. Pretinha aqui, que é diagonal secundária, né? Então essa aqui, ó. Nós chamamos aí de diagonal secundária. Então vai ficar assim. 3 vezes 1 vezes 3 é 3. Depois, 2 vezes 1, 2. 2 vezes x é x. 2x. Depois, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes y mais 2y. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então no primeiro parênteses eu conservo, no segundo eu troco o sinal. Então vai ficar assim: x mais 3y mais 4, e aqui inverte o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 3, menos 2x, menos 2y igual a zero. Agora a gente junta, né, os termos semelhantes. Então vamos começar pelo x, né? Então vai ficar x, depois menos 2x, e acabou, não tem mais ninguém com x. Vamos para o y, então mais 3y, depois esse menos 2y aqui, ó. Estou organizando, tá? E aí eu vou copiar esse 4 e esse 3. Mais 4 menos 3 igual a zero. E agora a gente resolve, né? Agora a gente resolve essa parte aqui e essa segunda parte. Então vai ficar assim, ó. X menos 2x, isso fica menos x. Então aqui menos x. Depois, 3y menos 2y, isso é y positivo, então mais y. Mais 4 menos 3 é 1 positivo. Tudo isso igual a zero. Pessoal, sempre quando o x for negativo, nós multiplicamos por menos 1, certo? Aí quando a gente multiplica por menos 1, o que acontece? Eu troco o sinal de todo mundo, aí eu obtenho a equação da reta. Mas se você deixar assim, não tem problema, dá certo a mesma coisa, pode ficar sossegado. Então vai ficar assim, ó, a equação da reta: x menos y menos 1 igual a zero. Então essa aqui é a equação da reta, tá? Então a primeira parte, que ele perguntou aí, nós já resolvemos, né? Determinar a equação da reta B. Então a equação da reta B é essa aqui, ok? Agora tem que fazer o gráfico que ele pediu aí, ok? Então a gente vai fazer aí o gráfico aí, ok? E depois acaba, né? Fazer o gráfico aí. Precisa apagar aí o primeiro exercício. Se quiser dar um print aí na tela, fica à vontade. E aí eu vou fazer o gráfico aqui. Pessoal, para fazer o gráfico é bem tranquilo, tá? É bem sossegado. A gente, como ele pede um esboço, né? Não é um gráfico assim muito detalhado. É o esboço de um gráfico. Então é bem tranquilão a gente fazer aí o gráfico aí do exercício, ok? Importante aí para o conhecimento de vocês. Então vamos lá, pessoal. Então para a gente fazer o gráfico, primeiro eu preciso no mínimo de 2 pontos. Por quê? A reta, pessoal, para mim fazer qualquer reta, eu preciso no mínimo de quanto? De 2 pontos. Não preciso de 2 pontos que obedeçam essa reta que ele deu aqui, que é a reta B. Então como que a gente faz? A gente copia, né?
a equação da reta. Então, a equação da reta é x menos y menos 1 igual a 0. Essa é a equação da reta. Então, como é que a gente vai determinar esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto eu vou chamar de A. Correto? Eu vou considerar que o x vale 0. No primeiro ponto, certo? O x vale 0. Como é que a gente faz? A gente pega esse 0 que eu estou considerando que o x vale 0 e troco na equação, ó. Aqui, ó. Entendeu? Então, quando eu trocar na equação, eu consigo achar o y, ó. Presta atenção. Então, vai ficar assim, 0, ó, trocando o x por 0. Então, vai ficar 0, aí vai ficar menos o y menos 1 igual a 0. Correto ou não? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse y, vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Passar para cá. Aí eu determino o valor do y. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a menos 1, certo? Passei para cá, ficou positivo. Eu inverti os lados, mas não tem problema, porque eu estou trocando os dois ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o valor de quem? Do y. Então, o primeiro ponto eu já tenho y menos 1, né? Então, quando o x vale 0, o y vale menos 1. Agora eu vou fazer o quê? O segundo ponto, eu vou chamar de B. Segundo ponto que eu vou chamar de B, eu vou fazer o inverso. Eu vou considerar, tá, que o y vale 0. Então, vou considerar que o y vale 0. E vou encontrar o x, ó. Então, de novo, eu vou copiar a equação da reta. Tá borrando um pouquinho, né? Caneta aqui. Então, vou copiar a equação da reta. Então, a equação da reta é x menos y menos 1 igual a 0. E no lugar do y, agora eu vou colocar quem? O 0, né? Ó. E vou encontrar quem? O x, né? Então, vai ficar assim, ó. X menos o y, que vale 0. Aqui. Menos 1 igual a 0. Beleza? Menos 0 menos 1 é menos 1 mesmo. Então, eu vou passar quem? O menos 1 para o outro lado. Então, x é igual a 1. Certo? Vou passar para o outro lado. X é igual a 1. Então, esse é o valor do x, né? Então, x ele vale 1. Positivo. Agora, eu vou fazer o esboço do gráfico. Então, marca aí, esboço do gráfico. Então, vamos lá, esboçando o gráfico. Esboço do gráfico. Então, para você fazer o esboço do gráfico, a primeira coisa, você tem que construir o gráfico. Certo? Senão você não consegue esboçar. Para isso, eu trouxe aqui a minha régua, né? Então, eu vou construir o gráfico aí com a minha régua. Como é que a gente constrói o gráfico? Plano cartesiano normal, jovens. Ó. E aí, a gente vai fazer o esboço que ele pediu. Ó. A gente vai esboçar aqui o plano cartesiano normal. Ó. Então, a gente sabe que aqui é o eixo Y. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. É o eixo do X, né? O eixo das abscissas. Ok? Um pouquinho torto, né? Mas dá para fazer. Tranquilo. Então aqui, Y. E aqui o X, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é o ponto A. Ele é 0 em x e menos 1 em y. Então, ó, se ele é 0 em x,
significa que ele não vai andar nada, nem para a esquerda nem para a direita. Mas no y ele anda o menos 1. Positivo para cima, negativo para baixo. Então ele está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ponto A. Ok? O ponto B, ele fala que é 1 em x, 1 em x e nada em y. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Não anda nada no eixo x. Agora você tem dois pontos. Você tem dois pontos, aí você liga a reta desse jeito aqui, ó. Aí você vem aqui e constrói como se fosse uma reta, né? Então esse aí é o esboço do gráfico. Beleza? Então tá aí o esboço aí do gráfico, beleza? Pessoal, então esse aí foi o exercício 4, tá? Aliás, exercício 3, ainda tem o 4 e o 5, né? Então vamos pro 4, depois o 5, ok? Dá um print na tela aí, e aí eu vou apagar aí o outro lado aí, pra gente poder resolver. Opa, caiu aqui. Então vamos lá. Apagando aqui a lousa, fazendo aí o próximo aí, que é o exercício número 4. Se tiver muito barulho aí, que vocês estão ouvindo aí, né? Tô gravando aqui da minha casa. Então não é fácil, né? Sempre tem um aí, apesar da gente morar em condomínio, sempre tem um aí que faz um barulho ou outro, né? Mas vocês entendem perfeitamente, né? A situação nossa nesse momento, né? Então vamos lá, jovens, vamos para o exercício número 4. Deixa eu dividir aqui a lousa, né? E a gente vai fazer o 4, que é bem parecido com o 3, né? Então, exercício número 4. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui o 4. Mesma coisa, né? Ele dá aí, ó, dados os pontos A, menos 1, 3 e B, 4, menos 2. Determinar a equação da reta AB, esboçar o seu gráfico no plano cartesiano, ok? Então vamos copiar esses pontos aí. Então ponto A. Então ponto A. Vamos ver quanto ele deu aí. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Ok? Ficou meio juntinho aqui. Depois o ponto B. Ele coloca aí 4 menos 2, né? Opa. 4 menos 2. Então vamos conferir aí. A menos 1 e 3. B 4 menos 2. Então o primeiro passo aí, vamos fazer essa equação da reta aí, né? Então o primeiro passo aí, a equação da reta, beleza? Então, equação da reta, beleza? Equação da reta é bem tranquilão, né? A gente copia o x, o y e o 1, né? E aí coloca aqueles pontos. Então fica menos 1, 3 e 1. Depois 4, menos 2 e 1. E aí monta o determinante e calcula, né? Então repete-se as linhas, né? A primeira e a segunda coluna. Então fica x, y, menos 1, 3, 4, menos 2. E agora a gente resolve aí esse determinante aí. Ok? Então primeiro, as diagonais principais, as vermelhinhas, sempre de 3 em 3. Depois a gente faz as pretinhas, né? Deixa eu já riscar aqui. Então são essas aqui, ó. Aqui são as pretinhas, né? Pronto. Então vamos lá. Vamos calcular o determinante. Então vai ficar assim.
x vezes 3 vezes 1, 3x. Vou fazer aqui do lado. X vezes 3 vezes 1, 3x. Depois, y vezes 1 vezes 4, 4y. Depois, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. Beleza, então essa já foi. Agora a gente vai aí para a secundária, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Depois, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. E para finalizar, 1 vezes menos 1 vezes y, menos y. Tudo isso igual a zero. Certo? Então vamos lá. A primeira a gente conserva, certo? E a segunda a gente inverte o sinal. Então vai ficar assim, ó. 3x mais 4y mais 2. Aqui troca o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 12 mais 2x mais y. Tudo isso igual a zero. Agora vamos juntar aí os termos semelhantes, né? Deixa eu dividir aqui que ficou muito junto, né? Vou dividir aqui assim, ó. Pronto, fica melhor agora. Então vai ficar assim, ó. 3x. 3x junta com esse 2x. Então fica 3x mais 2x. Depois, esse 4y junta com esse outro y, né? Então vai ficar mais 4y mais y. Depois, esse 2 junta com esse menos 12, né? Então, mais 2, menos 12, tudo isso igual a zero. Agora vamos resolver, né? Essas partes semelhantes aí. Então, vai ser essa aqui e essa aqui. Então, vai ficar assim, 3x mais 2x, 5x. Beleza. 4y mais y, isso dá 5y, certo? Então, mais 5y. Mais 2 menos 12, menos 10. Menos 10, tudo isso igual a zero. Pessoal, aqui se a gente perceber, ó, esses números aqui, 5, 5 e 10, eles são múltiplos de 5, certo? Então significa que eu posso dividir eles todos por 5, ó. Certo? E é justamente o que eu irei fazer. Ó. Quando eu dividir todo mundo por 5, 5x dividido por 5 fica x. 5y dividido por 5 fica y. Menos 10 dividido por 5 fica menos 2. Então a equação desta reta aí vai ficar assim, ó. X mais y menos 2, tudo isso igual a zero. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte aí do nosso exercício, né? Que seria a equação da reta. Então é a equação da reta, x mais y menos 2 igual a zero. Beleza? Agora ele pede aí o esboço, né? Do gráfico, né? Então vamos fazer aí o esboço do gráfico. Então a mesma coisa, né? A gente vai achar 2 pontos aí e fazer um desenho ali do gráfico, beleza? Então vamos lá, os pontos, né? Então a gente vai copiar essa equação da reta. Então é x mais y menos 2 igual a zero. O primeiro ponto eu vou chamar de A e vou considerar que o x vale zero. E aí eu tenho que encontrar o y. Beleza? Considerando que o x vale zero, então vai ficar assim, ó. Vou pegar o zero, vou colocar aqui, né? Então vai ficar 0 mais y
menos 2, tudo isso igual a zero. Então, passa esse 2 para o outro lado, né? 0 mais menos 2 é menos 2 mesmo. Então, vai ficar y igual a 2, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu encontrei, o ponto y igual a 2. Beleza? Segundo ponto, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou considerar, vou chamar ele de B. Eu vou considerar agora que o y vale zero e não mais o x. Beleza? Então, eu vou copiar a equação da reta. Então, x mais y menos 2 igual a zero. No lugar do y aqui, eu vou colocar o zero, certo? Então, vai ficar assim, ó. X mais 0 menos 2 igual a zero. Então, x também vai ser 2, né? Então, a resposta aí, né? Passando o 2 com o sinal trocado. X igual a 2. Então, a gente sabe que esses são os dois pontos. Primeiro ponto 0, 2 e o segundo ponto 2, 0. Agora a gente vai fazer o gráfico, tá? O esboço do gráfico. Então, o esboço do gráfico vai ficar assim. Vamos desenhar o gráfico. Vamos fazer o seu esboço, né? Então, o esboço do gráfico. Então, primeiro para x, depois para y, né? Então, é algo assim, né? Ó. Beleza? Então, aqui é o y, aqui é o x. Então, o primeiro ponto é o ponto 0 e 2, né? Então, o primeiro ponto, 0 em x e 2 em y. Então, aqui, né? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de A. E o outro ponto é 2 e 0, né? Então, 2 em x e 0 em y. Então, ó, 1, 2. Então, eu vou colocá-lo aqui, ó. Só não precisa ser bem feitinho, né? Porque é um esboço que ele está pedindo. Agora a gente liga esses dois pontinhos. Pronto. A gente ligando esses dois pontinhos aí, já obtém aí o esboço do gráfico, a cara, o jeito do gráfico. Então, uma reta aí, passando aí pelos pontos A e B. Beleza? Pessoal, então esse aí foi aí o exercício número 4, beleza? Agora eu vou fazer com vocês o último exercício, que é o exercício número 5. Se quiser dar um print aí, para você corrigir, fica à vontade aí. Vou apagar aqui. Você pode pausar aí quantas vezes você quiser para poder resolver. Pessoal, exercício número 5, a gente tem que lembrar aí um pouquinho da geometria clássica, tá? Geometria clássica. Geometria que você teve lá no ensino fundamental. Lembra como você calculava a área de triângulo, a área de hexágono, a área de trapézio? Então, esse aí acarreta o ensinamento que você teve das aulas anteriores. Eu vou fazer o desenho dele aqui, né? Então, exercício 5. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu fazer aí o gráfico dele aqui, tá? A figurinha, né? Vamos lá. Então, ele deu aí uma figurinha assim, ó. Se eu faço aqui bonitinho. Então, aqui é o X. Aqui é o Y. Beleza?
E aí ele dá, primeiro ele dá um pontinho, né? 1 e 3, vou pegar aqui. Cor diferente aqui. Ele coloca assim, 0, depois o 1, depois o 3, né? Aqui, né? E aqui ele coloca o 1, depois o 2, depois o 4, né? Mais ou menos, não, aqui. Aqui, né? Beleza? Então ele coloca aí esses pontinhos aí. Beleza. Então ele coloca aí, pessoal. Primeiro ponto, 3, 1. Beleza? Deixa eu colocar aqui, pegar uma cor azul aqui. Então, primeiro ponto, 3, 1. Beleza. Aí depois, ele dá um ponto A, né? Que a gente sabe. Então, ele dá esse ponto A aqui. Então, aqui é o ponto A. Beleza? Ele é 2 e alguma coisa, né? Aí depois, ele dá o ponto B, que é 4 e alguma coisa também, né? Então, 4, sei lá. E alguma coisa aí, né? Que a gente não sabe, né? Pessoal, quando a gente liga, aí ele deu essa figurinha aqui, quando ele ligou, né? Depois que ele ligou. Essa figurinha aqui, ó. Traçou essa reta aqui, né? Ó, ficou certinho, né? Que eu tô desenhando aqui. Aí ele pede pra gente calcular a área desse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui que eu tô pintando de vermelhinho. Então ele quer o quê? A área dele, né? Então ele quer a área desse trapézio. Primeiro, você tem que lembrar lá como calcula a área de um trapézio, né? Como é que calculava a área de um trapézio lá em geometria plana? Então essa área do trapézio era base maior mais base menor multiplicado pela altura e dividido por 2. Então essa é a formulinha aí que você tem que saber lá, geometria plana, certo? No ensino fundamental. Beleza? A altura do trapézio a gente já tem, ó. Que é daqui até aqui, ó. 4 menos 2 é 2. Então esse pedacinho é o 2. Então esse pedacinho é o H. Então o H vale 2. Beleza. Só que a gente não tem o resto, né? A gente não tem a base maior, que seria esse pedaço daqui até aqui, né? Do 4 até esse ponto aqui. E a base menor, que seria do 2 até o ponto A, né? Então a gente não tem aí esse valor aí. Mas a gente tem esses dois pontos aqui, ó. Os dois pontos aqui que ele deu, né? O 3 e o 1, o 1 e o 3, certo? E o 0 e o 1, né? Então esses dois pontos aí eu consigo fazer a equação da reta. Certo? Então vamos lá. Então esse ponto aqui, se eu consigo fazer ele para cá, ele é o ponto 1 e 3, ó. Beleza? E esse ponto aqui, ele é o ponto 0, 1, ó. 0 em x e 1 em y. Beleza? Então o que eu vou fazer com esses dois pontos? Eu vou achar a equação da reta. Quando eu achar a equação da reta, eu consigo achar o x e o y, que é desconhecido para mim, desses dois pontos aqui, ó. Desse e desse. Aí sim, eu consigo achar a equação da reta, achar a área que ele pede. Então vamos lá, pessoal. Determinando a equação da reta, tá? Então, equação da reta.
Então vai ficar assim, ó. Copia o x e o y. Depois os pontos que eu encontrei, né? Que ele deu. Encontrei não, que ele deu, né? E aqui 0, 1. E aí vamos calcular esse determinante aí. Copia a primeira e a segunda coluna. X, Y, 1, 3, 0, 1. Beleza? E agora vamos multiplicar aí, né? Multiplicar todo mundo aí. Primeiro as diagonais secundárias, depois as... Primeira principal, né? Depois a secundária. Então aqui vai ficar x vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 é 0, não precisa colocar. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, então mais 1. Beleza. Agora vamos para a perigosa, diagonal secundária, que é essa pretinha aqui. Então essa aqui, ó, essa que eu estou pintando aqui de preto, né? Essa a gente vai fazer também. Então vai ficar assim, ó. 0 vezes 3 vezes 1 é 0, não precisa colocar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes x é x. Beleza? Depois, 1 vezes 1 vezes 1 vezes y é y. Tudo isso igual a 0. Agora vamos lá, arrumando aqui vai ficar assim, ó. 3x mais 1 menos x menos y igual a 0. Então vai ficar, pessoal, 3x menos x, 2x. 2x, certo? Menos y, não tem ninguém mais, né? Então fica menos y. E aqui mais 1, né? Que sobrou. Tudo isso igual a 0. Então aqui, a gente encontrou o que nós chamamos aí de equação da reta. Beleza? Agora, eu vou ter que achar esses pontos aqui. Então, eu vou trocar o 2 e o 4 no lugar do x. Então, vou ter que apagar ali. Então, apagando aqui, vai ficar assim, ó. Continuando, né? Então, continuando aí com o exercício. Não é difícil, né? Mas é muita conta pra gente fazer, muito detalhe, né? Aí envolve a matéria do segundo ano. Então, continuando, né? Então, vamos copiar essa equação da reta aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2x menos y mais 1 igual a 0. Beleza. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu vou substituir é o ponto A. Então, o ponto a gente sabe que ele é 2 em x, porém y a gente não tem. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o 2 no lugar do x, assim, ó. Vou pegar esse 2 aqui e vou colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, né? Trocando aí o x por 2, tipo de vermelhinho aqui. Menos y mais 1 igual a 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos y mais 1 igual a 0. Pessoal, eu vou passar esse y para lá, ó. E aí eu já arrumo o sinal dele, ó. Então, passando para lá, vai ficar assim, ó. 4 mais 1, que eu não mudei de lugar, igual a y. Então, y é igual a 5, né? 4 mais 1, 5. Então, y vale 5, certo? Então, esse aqui é o valor do y, 5. Então, esse ponto aqui é 5, ó. Ó, esse pontinho aqui, ó, que a gente não conhecia. Então, aqui, deixa eu apagar aqui.
ele vale 5. Agora tem que achar aquele último lá, né, que é o B, né? É que a gente faz a mesma coisa, né? A gente vai copiar a equação da reta. Então, copiando a equação da reta, 2x menos y mais 1 igual a 0. E aí, no lugar do x, agora eu vou pôr o 4, ó, beleza? Deixa eu marcar aqui. Então, o ponto chamei de B aí. Então, eu sei que o x vale 4 e o y é quem eu vou buscar. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o x que vale 4, beleza? Menos y mais 1 igual a 0. 2 vezes 4, 8, certo? Então, vai ficar 8 menos y mais 1 igual a 0. Então, passando y igual eu fiz no primeiro exercício para o outro lado, vai ficar assim, ó. 8 mais 1, tudo isso igual a y. 8 mais 1, 9, né? Então, y vale 9. Então, o y vale 9, certo? Então, esse y aqui vale 9. Agora, pessoal, esse ponto aqui que eu não sabia, eu já sei, ó. Então, o valor dele aqui é 9. Beleza? E agora a gente vai calcular aí, utilizando a fórmula do trapézio. Então, vai ficar assim. A área do trapézio como que é? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, beleza? Essa é a área do trapézio. A base maior, pessoal, ó, vai do 0 até o 9, né? Então, ele é 9. Esse pedaço aqui é 9, ó, em centímetros, né? Então, ele é 9. Então, vai ficar assim, ó. Continuando aqui. Então, a área vai ser 9 mais a base menor, que é 5, ó. De 0 até 5. Então, esse pedacinho aqui vale 5, ó. Certo? Então, 9 mais 5. Vezes a altura, que é 2, que a gente já viu. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, vai ficar assim, resolvendo agora o exercício. Então, vai ficar a área igual 9 mais 5, 14. Então, vai ficar 14 vezes 2 sobre 2, né? Certo? 9 mais 5, 14 vezes 2 sobre 2. Esse 2 você corta com esse 2. Então, a área do trapézio que ele pediu aí, 14 centímetros quadrados, né? Então, a área, 14 centímetros quadrados. Então, essa aí, resposta aí do exercício, beleza? Solta aí, então, os exercícios que eu passei para vocês, tá? Todos resolvidos aí. Eu espero aí realmente que vocês tenham curtido aí. E fiquem com Deus aí. Então, até mais. Um abração a todos aí. Até o nosso próximo encontro aí. Tchau, tchau. Tira o print da tela aí para você fazer a sua correção.